Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público em parceria com o IPRI. O meu nome é António Saraiva Lima e, como habitualmente, contamos com a análise da jornalista Teresa de Sousa e do investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar pouco depois do meio-dia, de quarta-feira, dia 18 de fevereiro. Neste episódio vamos voltar a olhar para o momento das relações entre Estados Unidos e Europa, tendo como pano de fundo as intervenções dos principais líderes políticos americanos e europeus na Conferência de Segurança de Munique, que terminou no domingo. Falaremos também da NATO, da campanha da administração Trump em apoio a Viktor Orbán nas próximas eleições na Hungria e assinalaremos ainda uma data simbólica que se cumpre no próximo domingo. Passam 80 anos do longo telegrama sobre a URSS do antigo diplomata dos Estados Unidos George Kennan. Vamos ainda responder a uma pergunta que nos foi enviada por um ouvinte do podcast sobre as eleições intercalares de novembro nos Estados Unidos e a influência do projeto 2025 da Heritage Foundation no programa político de Donald Trump. Já agora aproveito para lembrar quem nos ouve que pode fazer perguntas e sugestões de temas para debate aqui no Diplomatas, enviando um e-mail para antonio.lima@public.pt ou para podcasts@public.pt. No final teremos ainda tempo para dar uma nota sobre a morte de Jesse Jackson, grande figura dos direitos civis nos Estados Unidos. Começando então a nossa conversa pelo primeiro tema, entre sexta-feira e domingo passaram por Munique vários líderes políticos mundiais para uma conferência sobre segurança que voltou a evidenciar o atual momento de grande turbulência na diplomacia, nas relações internacionais. No sábado, do lado norte-americano, discursou Marco Rubio, secretário de Estado, sem abrir mão das posições nacionalistas e ideológicas do governo de Donald Trump. Parece ter procurado adotar um tom mais conciliador em relação aos aliados europeus, ao contrário do que tem sido habitual com o presidente Trump ou mesmo com o seu vice-presidente J.D. Vance. Rubio assegurou que os Estados Unidos não querem o fim da era transatlântica e que, mesmo estando focados no hemisfério ocidental, serão sempre filhos da Europa. Pediu, no entanto, reformas, dramatizou sobre o apagamento da civilização ocidental e apelou à revitalização da velha amizade entre americanos e europeus. Pelo meio, defendeu as políticas migratórias da Casa Branca, criticou a luta contra as alterações climáticas e defendeu o papel de Trump na resolução de vários conflitos. Ainda assim não fez referência nem à Ucrânia nem à Groenlândia. E uns dias antes, o subsecretário de Defesa dos Estados Unidos, Elbridge Colby, assegurou o compromisso americano com a NATO, mas pediu uma NATO 3.0, exigindo mais esforços, mais investimentos dos aliados europeus na defesa do continente. Carlos, pergunto se vê nestas intervenções americanas algum sinal de vontade de aproximação entre os dois lados do Atlântico ou é apenas o mesmo discurso dito por protagonistas diferentes? Desde logo são dois discursos diferentes e que têm uma relevância diferente. O discurso de Marco Rubio foi aplaudido de pé pela elite europeia que estava em Munique. Isso significa, depois do discurso de Vance do ano passado, que o candidato presidencial daquelas pessoas nas próximas eleições norte-americanas está escolhido. E certamente nenhuma daquelas pessoas tem e não deve ter quaisquer dúvidas de que Marco Rubio é um candidato mais aberto à Aliança Ocidental do que J.D. Vance. Há não apenas uma mudança de forma, também há um reconhecimento de que em vários momentos críticos nos últimos meses Marco Rubio fez a diferença, não é? E designadamente na apresentação do plano russo como um plano americano para a Ucrânia, quem travou essa situação extraordinária foi Marco Rubio. Isso vale bem uma missa, ou em todo caso um aplauso em Munique. Marco Rubio quer ser candidato e, portanto, quer ser candidato do Partido Republicano. E o Partido Republicano é dominado por essa linha reacionária, nacionalista e por aí fora, e, portanto, as coisas são como são. Em democracia as coisas são como são. Marco Rubio, ele próprio, é muito mais um neoconservador liberal do que um nacionalista reacionário, mas um neoconservador liberal não ganha
eleições primárias do Partido Republicano. E, nesse sentido, veio buscar um aplauso, levou o aplauso, é isso que é importante. Podia ter encontrado um speechwriter um pouco mais eloquente para falar sobre as relações entre a Europa e os Estados Unidos, mas as coisas são como são. O discurso importante, a intervenção importante é a de Colby, que é uma espécie de intelectual desta administração, se é possível haver intelectuais nesta administração. As posições dele são conhecidas, é um académico, defende estas posições há muitos anos, tem, como a Teresa referiu no seu artigo neste domingo, uma nova narrativa para a NATO. Há uma NATO durante a Guerra Fria, há uma NATO no pós-Guerra Fria, e há uma nova NATO, uma NATO 3.0, no pós de Guerra Fria, neste momento em que ele define de uma maneira muito brutal, ninguém pegou nisso, mas é uma maneira muito brutal. Ele diz que o que caracteriza a situação estratégica atual é que pode haver um ataque simultâneo dos inimigos dos aliados ocidentais em dois teatros diferentes. Toda a gente percebe que se trata da Rússia na Europa e da China na Ásia, mas Colby não fala nem da Rússia nem da China. A sua intervenção é uma intervenção seca, em que existem inimigos, mas eles não são nomeados. Não são nomeados. O que é, do ponto de vista político, revelador. De certa maneira, aquilo que ele pode dizer e aquilo que ele não pode dizer, tal como no caso de Rubio, é o mais importante. Há uma relação, o presidente Trump acha que tem relações extraordinárias com o presidente da Rússia e com o presidente da China e, portanto, deixa de haver inimigos. Aliás, Colby fala de opositores, que é uma forma relativamente neutra, comparado com o termo inimigos. Evidentemente que isso é um problema. Sem inimigos não há uma estratégia aliada. Se há uma aliança é porque ela tem inimigos comuns, e os inimigos comuns têm que estar não apenas identificados, como analisados, as suas estratégias e por aí fora. Mas, enfim, essa é a questão. Aquilo que Colby vem dizer é o mesmo que diz o chanceler alemão. A Europa tem que ser o principal responsável pela sua defesa convencional. Tem que ter uma capacidade de dissuasão no domínio convencional. Os Estados Unidos fazem a retaguarda estratégica da Europa, e Colby aí cita expressamente, e respeitam as suas obrigações no quadro do artigo 5º. Dito de outra maneira, um pouco mais crua, os Estados Unidos, pela primeira vez, ao contrário do que aconteceu na Guerra Fria e ao contrário do que aconteceu no pós-Guerra Fria, autorizam os seus aliados europeus a terem um exército próprio para se defenderem da Rússia. Isso é uma conjuntura estratégica nova, é uma nova divisão do trabalho. Há um consenso fundamental entre os Estados Unidos e a Alemanha, entre Washington e Berlim, para reconstruir a comunidade transatlântica ou a aliança transatlântica nesses termos. Digo bem, reconstruir a aliança transatlântica, porque tudo isso se passa no quadro da aliança atlântica. Pois há uma zona cinzenta, se lhe podemos chamar assim, que é a parte nuclear. A parte nuclear nunca é tratada, é expressis verbis na intervenção de Colby. Nesse sentido, nós não sabemos se os aliados, europeus ou asiáticos dos Estados Unidos, estão autorizados a ter armas nucleares. A minha interpretação é de que não estão. A Inglaterra tem desde 1952, a França desde os anos 60, mas os outros aliados, a Índia também, se incluirmos nos aliados, mas nem a Alemanha nem o Japão, é o que conta, têm armas nucleares e, embora não haja nenhuma fórmula da qual se possa deduzir isso, a minha interpretação é de que não estão autorizados a ter uma capacidade de dissuasão independente. E, nesse sentido, embora Colby diga que precisa de parceiros e não de aliados dependentes, continua a haver uma dependência
estratégica num domínio essencial quando se trata de fazer face à Rússia, no caso da Alemanha, ou à China, no caso do Japão. Teresa, do lado europeu assistimos também a uma série de intervenções realistas, pragmáticas, sobre estas alterações profundas na ordem mundial e esta necessidade da Europa assumir definitivamente uma posição autónoma em relação aos Estados Unidos, um pouco na linha do discurso de Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, que fez em Davos aqui há umas semanas. Uma das frases mais marcantes foi preferida por Friedrich Merz, chanceler alemão, disse que a Europa regressou de umas férias da história. E também na semana passada, depois do retiro dos líderes do Conselho Europeu sobre a competitividade e o mercado único, António Costa realçava uma nova energia, um renovado sentido de urgência no continente, na União Europeia. A Teresa também sente essa energia? Não sei, eu não tenho a experiência do chanceler alemão nem do presidente do Conselho Europeu, não estou lá dentro, mas do ponto de vista conceptual sobre o futuro da Europa, há de facto uma capacidade muito maior de olhar para o futuro da Europa e de ver o que é fundamental, e deste conjunto de reuniões, desde o retiro até à Conferência de Munique, até ao Conselho dos Ministros da Defesa da NATO, há essa sensação de alguma urgência e há sobretudo a sensação de que as coisas mudaram. Mas depois, dentro da Europa, há respostas diferentes. E isso ficou muito claro nas intervenções de Merz, em Munique, agora, de Macron, de Starmer e de Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão, e o Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte. Merz, o discurso de Merz, que é um excelente discurso, é do atlantista desiludido, como ele se classifica a si próprio, mas que acha que a Europa não está ainda em condições de dispensar a relação com os Estados Unidos e de dispensar a própria existência da NATO como a organização fundamental para garantir a defesa e a segurança europeia. Starmer fez um discurso muito no mesmo sentido, mas com uma mensagem muito clara para a Europa. O Brexit acabou, não quero mais ouvir falar de tal coisa, e toda a estratégia de Starmer, incluindo em relação à União Europeia, é provar que também na defesa europeia o Reino Unido é determinante, o que é uma verdade. Macron fez o discurso que eu diria do golista pragmático, ou seja, ele percebe que a Europa não está ainda em condições de ser totalmente independente, mas pôs a tónica na autonomia estratégica, incluindo em matéria de defesa, e desvalorizou claramente a Aliança Transatlântica e a própria Aliança Atlântica, a própria NATO. Foram três discursos que, no fim de contas, refletem um pouco as divisões que ainda há na Europa neste momento sobre o caminho a seguir, a partir de uma ideia muito clara que todos assumem. A relação transatlântica nunca mais será a mesma, por isso temos de nos adaptar a uma realidade diferente. Foi muito interessante também comparar o discurso de Ursula von der Leyen e Mark Rutte. Mark Rutte não surpreendeu, ele continua a dizer que a NATO é fundamental para a defesa da Europa, que a Europa, como ele diz, nem em sonhos pensa que pode defender-se sem o compromisso norte-americano. Curiosamente, Ursula von der Leyen, sendo embora alemã,
pôs muita tónica na defesa própria da União Europeia, evocando um artigo do Tratado de Lisboa, do qual nós nos esquecemos um pouco, talvez porque na prática ele não representa muita coisa, que é o artigo 42.7, segundo o qual é uma espécie de artigo 5º da União Europeia. Qualquer país da União Europeia tem de ir em socorro de outro país da União Europeia ou de outros países da União Europeia, no caso deles serem vítimas de uma agressão. Isto, em teoria, é bonito, falta a força e a capacidade europeia para cumpri-lo, mas foram, apesar de tudo, 2 discursos que, parecendo opostos, acabam por ser um pouco complementares. O que é que se tira daqui? Tira-se daqui que há quem pense na União Europeia que há uma verdadeira ruptura entre os 2 lados do Atlântico e se inclina mais para isso, Macron, por exemplo, e há quem pense, como Merz ou Starmer, que a aliança abanou muito, mas ainda não quebrou. Aliás, Merz foi claríssimo nessa assunção no seu discurso. E depois temos o discurso fundamental, não sei se queres que falo já disso, que é o discurso de Zelensky. Sim. Zelensky fez um discurso, a propósito de aplausos, eu diria, eu estou muito atento aos aplausos nestas coisas. Teresa andou a cantar quem é que bateu palmas e quem é que não bateu, quem é que se levantou. Rubio foi aplaudido e houve metade da audiência que se pôs de pé, é verdade. Zelensky continua a bater, isto dá-me um grande consolo, todos os concursos de aplausos. Foi aplaudido de pé quando entrou, foi aplaudido quase em cada frase do seu discurso, foi aplaudido de pé mais tempo que o Rubio e por uma plateia mais completa quando acabou o discurso. É um bom sinal, é um sinal que a Europa e quem lá estava, que era muita gente para além dos responsáveis políticos europeus, ainda compreende com enorme clareza que o futuro se joga na Ucrânia e que aquele homem é fundamental para que esse futuro seja favorável à Europa. E o Zelensky fez um discurso admirável porque explicou à plateia o que era viver num país em guerra, que é uma coisa que as pessoas esquecem. Explicou quando recebeu um telefonema do comando militar a dizer-lhe não tenho mísseis para os Patriot, quando todas as centrais elétricas da Ucrânia não há uma única que esteja intacta, como é viver num país que é bombardeado, ele deu os números, só no mês de janeiro, 6.000 ataques de drones, 150 mísseis balísticos, 5.000 mísseis planeadores, acho que se traduz assim em português. De cruzeiro. Exato. Portanto, ele explicou o que é que vive aquela população há 4 anos, fez uma crítica razoável à lentidão com que vão chegando os apoios, meses para os tanques, meses para os Patriots, anos para os aviões, explicou isso, e explicou que isso se traduz sempre em mortes de civis e de militares na Ucrânia, e finalmente, só para concluir, traçou o quadro do que ele considera serem negociações justas e aceitáveis para a Ucrânia. Primeiro, só há eleições na Ucrânia depois de 2 meses de cessar-fogo, 2 meses inteiros de cessar-fogo, é óbvio, não é? Não se pode votar com bombas a cair. Explicou que o acordo de paz com a Rússia só pode ser assinado depois de ter assinado um acordo com os Estados Unidos e com a Europa sob garantias de segurança,
e finalmente fez uma crítica ao presidente americano dizendo que o que corre mal nas negociações é que a pressão é sempre sobre a Ucrânia e nunca sobre a Rússia. Então já agora eu ia-lhe fazer uma pergunta sobre a visita de Marco Rubio a Budapeste, mas eu sequer faço, pegando aí na Ucrânia, faço já aqui uma pergunta ao Carlos, porque nós estamos a poucos dias de assinalar o 4º aniversário do início da invasão, mas antes disso, no domingo, cumprem-se 80 anos do famoso longo telegrama, foi redigido e enviado a 22 de fevereiro de 1946 por George Kennan, antigo diplomata americano em Moscou, lançou as bases para a chamada política de contenção da União Soviética. Pegando aqui na questão da Ucrânia, eu perguntava-lhe se vê algum paralelismo entre esses tempos e os atuais no que toca às relações entre o Ocidente e a Rússia. Vejo sobretudo uma diferença importante, é que durante a Guerra Fria não houve guerra na Europa. E agora há uma guerra na Europa. E quando Colby evoca a détente e a Guerra Fria como modelos para esta nova fase, a NATO 0.3, a diferença que ele omite é que há uma guerra que resulta de uma agressão da Rússia, que é, obviamente, o tema principal do Long Telegram. O Long Telegram, ao contrário, mais uma vez, da estratégia apresentada por Colby, é uma estratégia política e diplomática onde existem inimigos. Aliás, o telegrama concentra-se, em 1946, em explicar às autoridades norte-americanas, que eram passavelmente ignorantes, o que é a União Soviética e o que é o movimento comunista internacional comandado a partir de Moscou. E explica longamente o que é isso, designadamente faz uma comparação brilhante entre o que é Stalin e a União Soviética e o que era Hitler e a Alemanha nazi, o adversário, o inimigo que os Estados Unidos e a União Soviética tinham acabado de derrotar menos de um ano antes. E ele explica bem que, por um lado, os dirigentes soviéticos estão completamente paranoicos e que jamais admitirão que haverá condições de paz entre os Estados Unidos e a União Soviética. Não há sequer a possibilidade de haver uma relação normal entre os dois Estados, aliados até há poucos meses contra a Alemanha nazi, mas que a União Soviética não quer a guerra e de que, ao contrário dos hitlerianos, não correm riscos desnecessários e não são aventureiros. Raymond Aron explica isto mais tarde, porque, no caso da União Soviética, os dirigentes marxistas sabiam que, no fim da história, eles iam ganhar. Isso estava escrito por Marx. E, portanto, não haviam dúvidas sobre a vitória. Nesse sentido, não precisavam de correr riscos desnecessários. E, nesse sentido, há uma desvantagem clara na comparação entre Putin e Stalin, porque Putin não é marxista. E, portanto, ao contrário de ter a certeza da sua vitória na história, provavelmente tem uma visão trágica de que a Rússia não sobrevive a uma derrota na Ucrânia. Mas ele, Kennan diz mais, explica que aquilo que é preciso fazer é uma estratégia de contenção da expansão da União Soviética e do movimento comunista internacional por todos os meios, exceto o recurso à força. E, nesse sentido, é uma estratégia política e diplomática que pôde durar durante toda a Guerra Fria, ao contrário da estratégia do Colby, que é relativamente pedestre. E o tema fundamental é explicar que o que é mais importante é unir e voltar a dar confiança às democracias ocidentais no seu conjunto, porque elas, somadas, são mais fortes do que a União Soviética, e que a única coisa que têm que fazer nessa balança em que o Ocidente prevalece é esperar até que o Império Soviético se desagregue, que é exatamente aquilo que vai acontecer 40 anos depois, bastante mais tarde do que o Kennan, sabemos nós agora, do que o Kennan pensava. O Kennan, numa frase importante do telegrama, diz que pela primeira vez desde a Guerra Civil, a seguir à Revolução de 1917, os russos deixaram de ter uma relação emocional com o regime comunista, separaram-se ao resultado da Segunda Guerra
mundial na análise dele, mas mesmo sem essa relação emocional, o regime soviético ainda vai durar bastante tempo. Teresa, voltamos aqui já falámos da Europa, dos Estados Unidos. Marco Rubio, o secretário de Estado americano, depois de Munique, foi até Budapeste. Como é que viu esta visita? O apoio declarado da administração Trump à recandidatura de Orbán nas eleições húngaras de abril. Esta posição, sim, mais em linha com o que Vance disse no ano passado em Munique, sobre este alinhamento estratégico entre o movimento trumpista MAGA e a direita radical europeia. Exatamente. Aliás, quando Rubio fala, citando a Estratégia de Segurança Nacional Americana, que nós aqui debatemos há alguns programas, em dezembro, quando Rubio fala da erosão da civilização europeia, está a dizer exatamente o mesmo que Rubio, e ele mesmo especifica no discurso, e essa erosão quer dizer que a civilização europeia, ou melhor, que as democracias europeias estão a ser atacadas por um inimigo externo, que são os imigrantes de outras partes do mundo, e que isso mata a origem cristã e branca da Europa e, portanto, anula a sua civilização, que ele diz que é ocidental, e à qual, diz ele também, os Estados Unidos se foram inspirar quando a Constituição do país, e segundo ele até hoje. Esta teoria é exatamente igual à que Vance foi defender há um ano em Munique. Foi o primeiro grande choque europeu sobre o que aí vinha e o que era de esperar da segunda administração Trump. Vance foi visitar, saiu de Munique e foi visitar a líder da extrema-direita alemã, que é mesmo de extrema-direita, Alice Weidel, para dar um sinal. Rubio foi visitar o homem que simboliza a batalha pela Europa cristã e branca contra a degeneração da civilização europeia, sobretudo através da imigração e da chamada cultura woke, que é exatamente aquilo que o movimento MAGA e o atual presidente e a sua administração defendem nos Estados Unidos. A minha única preocupação em relação a esta visita é que Rubio foi lá dizer que o presidente Trump queria muito que Orbán ganhasse, Vítor Orbán, que está no poder desde 2010, ganhasse estas eleições, e isso quer dizer, eu sei que estamos na Europa, é diferente, não há a mesma forma de pressão, mas eu lembro-me, vem-me logo ao espírito, quando Donald Trump disse que Javier Milei tinha de ganhar as eleições na Argentina, e se não ganhasse os bilhões de dólares que os Estados Unidos iam emprestar à Argentina não seriam canalizados para Buenos Aires, e de facto o Milei voltou a ganhar as eleições. Eu acho que há uma grande diferença entre a América Latina e a Europa, mas de toda a maneira este empenho de Trump na vitória de Orbán é de alguma maneira preocupante, sabendo nós que a Hungria já não é sequer uma democracia iliberal, como se dizia, é um Estado absolutamente autoritário. Vamos olhar agora para a política interna norte-americana, à boleia de um e-mail que recebemos de um ouvinte que diz acompanhar o podcast com regularidade. Delfim Pires quer saber mais sobre a influência do Project 2025, da Heritage Foundation, no segundo mandato de Trump, e pergunta ao Carlos e à Teresa o que é que prevêem para as eleições intercalares de novembro nos Estados Unidos. Para quem não possa não estar a par, o projeto 2025 é uma espécie de guião para a governação elaborado pela fundação ultraconservadora Heritage, que Trump renegou durante a campanha eleitoral de 2024, mas cujas ideias-chave parece estar a implementar desde que regressou à Casa Branca, seja no campo da imigração, da educação, das políticas de diversidade, do ambiente.
Carlos, nós já abordámos um pouco este tema aqui no podcast. Estamos a falar, no fundo, de uma visão daquela facção conservadora republicana que olha para si mesma como a grande salvadora da civilização ocidental. Menos conservadora do que reacionária, e justamente o plano da Heritage serve para recalibrar aquilo que eram as políticas conservadoras no plano interno, liberais no plano internacional do Partido Republicano, e codificar o que são as bandeiras principais nesses domínios do novo Partido Republicano. Mas não é o master plan. Serve para agregar uma nova elite reacionária, nacionalista, antiliberal, que vai sustentar a administração, mas não é um master plan. Aliás, é impossível ter um master plan quando se tem um presidente como Donald Trump, mas em geral é impossível ter um master plan em sistemas tão complexos e tão dinâmicos como são as sociedades modernas. Teresa, ainda faltam 9 meses para as midterms. Trump e a sua administração têm explorado várias estratégias para tentar impedir uma onda do Partido Democrata. Na semana passada, 6 republicanos apoiaram uma iniciativa democrata no Congresso para a revogação das tarifas ao Canadá. Ainda que simbólica, foi a primeira vez que a Câmara dos Representantes, que é controlada pelos republicanos, desafiou uma das políticas bandeiras de Donald Trump. Isso dá-nos algumas pistas sobre os desafios que o Partido Republicano enfrenta nas intercalares? Dá-nos algumas pistas, como já deu em algumas eleições intercalares antecipadas que houve na Nova Jersey, na Virgínia, mesmo em Nova York, com a eleição de Mandomini. Há uma preocupação crescente entre os republicanos sobre de que maneira a sua aproximação a Trump é um trunfo ou é um problema para serem reeleitos ou para ganharem estados aos democratas. Eu acho que ainda é muito cedo. Percebeu-se no Minnesota que a estratégia de Trump é desestabilizar os estados democratas com questões de segurança e de imigração, mas as sondagens também nos dizem que nem na imigração nem na segurança a sua popularidade entre os americanos é assim tão boa como ele poderia contar. Voltando a Munique, no debate que houve a seguir à intervenção de Zelensky, havia sempre um debate depois das intervenções principais. Estava nesse debate um senador republicano, não fixei o nome, um senador republicano, que estava na delegação enviada pelos Estados Unidos a Munique e que, depois de Zelensky falar e explicar e dizer, inclusivamente, que a Trump pressionava a Ucrânia, mas não pressionava a Rússia, começou a intervenção a dizer: tenho 2 boas notícias para vos dar aqui. A primeira é que a célebre lei, ou projeto de lei, para impor sanções duríssimas aos países que continuem a comprar petróleo e gás à Rússia, deve ser aprovada no Congresso daqui a 2 semanas. Disse isto exatamente. A segunda boa notícia que eu tenho para vos dar é que o apoio à Ucrânia é cada vez mais popular nos Estados Unidos, inclusivamente entre o Partido Republicano, e que o presidente Zelensky é extremamente popular nos Estados Unidos. Há aqui claramente um discurso que não está alinhado com o discurso de Trump e que pode ser importante. Eu vi uma sondagem publicada pelo político dos Estados Unidos há 2 ou 3 dias, em que Zelensky era muito mais popular entre os americanos que Donald Trump. Tem graça, mas tem significado. O que é que eu quero dizer com isto? É evidente que os americanos não votam por causa das questões internacionais. Também desaprovaram a intervenção que Trump queria fazer na Groenlândia,
mas o custo de vida continua a ser o maior problema dos americanos. A falta de habitação e um certo clima de desaprovação de Trump cria as condições no terreno para que Trump corra o risco de perder as militares. Vai ele permitir que isso aconteça ou vai inventar uma manobra qualquer, estado de emergência, o que tu quiseres? É uma interrogação que nós vamos manter até às eleições. Muito bem, vamos finalizar. Eu pedi aqui à Teresa uma nota breve sobre Jesse Jackson, grande figura da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, que morreu este domingo aos 84 anos. Eu só evocava uma fotografia icónica de Jesse Jackson, que agora correu à imprensa norte-americana, e eu recordei-a, que é o rosto dele a chorar, comovido, sinceramente comovido, no grande comício organizado por Barack Obama em Chicago, no dia da sua primeira vitória, em novembro de 2008. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que as tentativas de Jesse Jackson para ser o candidato democrata às eleições presidenciais que aconteceram, e nunca conseguiu, que aconteceram na década de 1980, foram, de alguma maneira, a antecipação da chegada de Barack Obama à presidência dos Estados Unidos da América. Foi um caminho. Obama aprendeu, com certeza, com Jesse Jackson, que a moderação era o caminho e não alguma radicalização que caracterizou as tentativas de candidatura de Jackson. Muito bem, muito obrigado, meus amigos, por mais uma excelente conversa. Obrigado também a si, que esteve desse lado a ouvir-nos. Se gostou deste episódio, deixe uma avaliação, um comentário, é sempre uma ajuda que dá a este projeto. Nós regressamos na próxima semana com mais um episódio, que será naturalmente dedicado ao 4º aniversário do início da invasão russa da Ucrânia. Um abraço. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.